Henker que vive duas vezes. Capítulo 122. Missão 2. Tradutor. HH Editor. HH. O Deus Sabre tem um filho? Com as palavras inesperadas, Baal ficou em silêncio e lentamente abriu a boca. Sua expressão estreita mostrou suspeita. Era completamente desconhecido que o Deus Sabre tinha uma família. O Deus Sabre viveu e soprou a espada. Com as 9 espadas que carregava naquela caixa de ferro, ele ficou conhecido por pedir para lutar com jogadores famosos. Ele estava focado em se tornar mais forte. Além disso, ele era conhecido por não se aproximar de mulheres durante toda a sua vida. Mas ele teve um filho? Você sabia que o Deus Sabre tem lutado ultimamente por causa da falta de seu poder mágico? Apenas alguns jogadores em posições altas sabiam que ele não duraria muito em uma luta. Ele começou a usar 7 espadas em vez de 9, e sua luta limpa tornou-se mais uma batalha sangrenta. Outros clãs estavam adivinhando que seu corpo havia sido arruinado por algum tipo de explosão mágica. E isso está relacionado ao filho dele? Sim. Yon-Wu acenou com a cabeça e continuou. O filho do Deus Saber nasceu com dificuldade. Dificuldade? Sim, dizem que o corpo dele está fraco porque ele nasceu depois de apenas 8 meses. Mas o Deus Sabre teria conseguido algum elixir ou ambrosia. O corpo não pode acumular poder mágico. TSK, que pena. Se fosse um ambiente normal, poderia estar tudo bem, mas na torre isso era uma deficiência. Não era algo que pudesse ser tratado mesmo com um medicamento mais novo. E a saúde dele não está muito boa. Então ele quase morreu algumas vezes. Além disso, já que o Deus Sabre tem muitos inimigos, ele teria que escondê-lo de alguma forma, e curá-lo ao mesmo tempo. Hahaha. Baal bateu nos joelhos de tanto rir como se o resto da história fosse óbvio. Se os rumores sobre o filho doente do Deus Sabre se espalhassem, os jogadores se reuniriam para caçá-lo como lobos. Então aquele lugar que o Deus Sabre escolheu foi o 16º andar. O 16º andar tinha o templo das plataforma 3 deusas. TN, o nome pode mudar à medida que tivermos mais informações no futuro. 3 deusas que tiveram que ficar no lugar porque não conseguiam andar, apesar de terem pernas. Mas eles foram capazes de contar o destino dos jogadores. E o templo e seus apóstolos e sacerdotes eram famosos pela cura. Além disso, era um lugar sagrado onde a luta era proibida. Então foi o melhor lugar para o Deus Sabre deixar seu filho. E ele continua a extrair poder mágico para curar a doença de seu filho. É assim que posso interpretar? Isso é o que eu sei. Baal assentiu. Se ele precisasse de mais poder mágico do que o normal, ele não poderia usar os métodos de luta que normalmente usava. E essa deve ser a razão pela qual o Deus Sabre caçou as bestas lendárias. Ele não tem motivos para recusar se Xiongvado lhe permitir ficar com o Neidai e os corações. Os olhos de Yon-Wu afundaram. E o Neidai e o coração da Fênix que ele engoliu. Preciso recuperá-lo de alguma forma. Yon-Wu estava planejando dá-lo para Shirp. E pegue o Neidai e os corações da outra besta lendária para si. Embora o Deus Sabre provavelmente já os tivesse digerido, mas ainda havia uma maneira de recuperá-lo. Yon-Wu cerrou os punhos. Na verdade, essas eram informações do diário. Quando seu irmão procurava as fraquezas de Xiongvado, isso foi algo que ele encontrou. Mas ele não foi capaz de compartilhar esta informação por causa da divisão de Artia na época. Agora era diferente. Shirp teve que ver sua mãe se machucar tentando salvá-lo. Ele estava planejando compartilhar a mesma dor, o Deus Sabre. Definitivamente são informações que despertam meu interesse. Mas quem é a fonte? É uma informação que encontrei quando estava com a tribo de um chifre. Ele apenas disse a primeira coisa que lhe veio à mente. Pode ser uma armadilha. Ou pode não ser. Não, é mais provável que sim. Quer você quisesse ou não. Eu sei que poderia ser um cavalo de Troia. Baal sorriu amargamente. Para dizer isso diretamente, sinto um pouco de pena. Mas tente nos entender também. Yon-Wu tinha alguma credibilidade com o mapa que trouxe. Mas muitos ainda suspeitavam dele. Se fosse apenas um pequeno sacrifício pelo quadro geral, os jogadores reunidos no 16º andar podem estar em perigo. E foi por isso. Eu irei. Yon-Wu poderia ir sozinho. Por sua própria vontade? Sim, eu irei com o time 2. Então, mesmo que seja uma armadilha, o dragão vermelho não será afetado. Baal assentiu. Yon-Wu era um estranho e a legião estrangeira era apenas um grupo de mercenários que poderia ser substituído a qualquer momento. Era uma carta que eles poderiam jogar de qualquer maneira. Baal coçou uma coceira e não pôde deixar de rir ao olhar para Yon-Wu. Se isso for verdade, você poderá acabar com todas as suspeitas e estar no caminho certo para promoções. Não vou dizer que não quero que isso aconteça, mas garanto que você, que liderou esta estratégia, também se beneficiará dela. Baal acenou com a cabeça satisfatoriamente. Isso significava que ele daria toda a honra a ele. Em vez disso, Yon-Wu poderia estar completamente sob a égide de Baal agora. Você agiu como alguém que não obedeceu às ordens de ninguém há 3 anos. Percebi que o mundo era um lugar frio durante este incidente. Você percebeu bem. Você tem que ficar aquecido em um lugar frio. E de agora em diante, você só terá dias de primavera pela frente. Vou lembrar o que você disse. Yon-Wu pensou enquanto se curvava. Dias quentes de primavera.
Ele torceu os lábios. Eu me pergunto, esses dias chegarão para você? Baal não viu seu sorriso sob a máscara. Os pedidos caíram para a equipe 2. Uma missão, já? Ouvi dizer que ele se encontrou com Baal. Não é incrível? Um líder de equipe conversando com o comandante supremo. Isso significa que ele é muito respeitado. Mas também é perigoso. Espero que eles nos compensem bem por missões perigosas. Os mercenários do time 2 foram para o ginásio, mas ficaram mais quietos à medida que se aproximavam. Eles podiam ver Fante, com os braços cruzados. Ele parecia um ceifador, dando-lhes as boas-vindas. Todos os 250 deles se reuniram. Pareciam militares bem organizados, surpreendentes para um grupo de mercenários. Recebemos uma missão. Yon-Woo começou a explicar a missão. Ele revelou que era para atacar secretamente uma subsidiária do Dragão Vermelho porque as informações sobre o filho do Deus Sabre não podiam ser tornadas públicas. Os mercenários ficaram perplexos com as ordens repentinas, mas ninguém fez perguntas. O líder determinou tais coisas sobre a missão. Os mercenários apenas seguiram as ordens de maneira limpa. Alguns deles eram bem conhecidos por suas habilidades. Porém, Yon-Woo enfatizou mais uma coisa antes de partirem para o 12º andar. Tenho mais uma coisa a dizer. Todos olharam para Yon-Woo. Seus rostos estavam cheios de perguntas. Ainda não completei os desafios até o 16º andar. Portanto, avançaremos à medida que terminarmos os desafios até o 15º andar rapidamente, então tenha isso em mente. Os mercenários tinham expressões atordoadas. O que, S? Então, os rumores eram verdadeiros? Não é o 30º ou o 40º andar. Isso faz sentido. Alguns disseram que Yon-Woo era um jogador do 11º andar. Mas todos trataram isso como um boato tolo. Ninguém acreditava que um jogador nos andares inferiores pudesse vencer um semi-ranker. Mas eles ficaram surpresos ao descobrir que era verdade. No entanto, Yon-Woo desconsiderou os rostos chocados dos mercenários e abriu um portal rasgando um bilhete. Você subirá ao 12º andar? Então voltarei. Então espere um momento. Ele se despediu brevemente de Fante e Edora. Eles ficaram chateados por não terem terminado o desafio do 11º andar, mas balançaram a cabeça como se não pudesse evitar. E assim, Yon-Woo e o time 2 foram transportados para o 12º andar através de um portal azul sob seus pés. Este é o 12º andar, o caixão dos andarilhos. Com uma luz brilhante, um grande campo revelou-se para Yon-Woo e equipe 2. O horizonte infinito era plano e nenhuma nuvem podia ser vista. O chão estava rachado como o casco de uma tartaruga, mostrando o ambiente desolado. Tudo o que podiam ver eram árvores secas e pequenos insetos ou centopeias que rastejavam pelas fendas. O desafio do 12º andar está começando. Julgamento. Desafiador que desejava escalar a torre. Você provavelmente já passou por muitas tarefas difíceis subindo no chão. Você pode ter experimentado hesitação e sacrifício, mas a alegria e a esperança devem ter acontecido. Este grande deserto é o mesmo. Não há um único fio de grama crescendo porque a água secou e tornou-se uma terra de morte onde os andarilhos estão cheios. Então atravesse esta terra da morte apenas com seus poderes. Se você tiver força e motivação para atravessar, será capaz de manter o equilíbrio em quaisquer provações que encontrar no futuro. Suspirar e pensar que eu voltaria aqui. Eu nunca quis voltar aqui. Eu estou ficando louco. Todos os mercenários franziram o senho olhando para as planícies intermináveis. O 11º andar era conhecido como o lugar mais confortável para se viver. Todos que se acostumaram com esse conforto sofreram muito ao chegar ao 12º andar. Já que é tão diferente do 11º andar. O 12º andar era conhecido como um lugar árduo para se viver. Assim como a mensagem, toda a água secou e nem um único fio de grama cresceu aqui. Era impossível encontrar água, comida também. Mastigar cascas secas ou comer insetos e centopeias era um luxo. Era semelhante à seção F do tutorial em muitos aspectos. Mas se você conhecesse o segredo da toupeira espinhosa, seria definitivamente suportável e, ao contrário da seção F, onde você poderia desistir se quisesse, essa não era uma opção no 12º andar. Você teve que atravessar o grande deserto. A direção era norte. A única sinalização era o sol quente que estava sempre no céu. Além disso, o grande deserto era famoso por piorar à medida que se avançava. Atualmente, o terreno em ruínas era tudo. Mas se você for mais longe, encontrará areia soprada, ondas de calor dolorosas e até mesmo um vulcão com lava borbulhante. De certa forma, era simples, mas também muito difícil. Assim, os jogadores que terminaram o teste no 12º andar nunca mais voltaram. O mesmo aconteceu com os mercenários, mas eles foram forçados a vir aqui por causa de Yon-Woo. Eles sentiram vontade de chorar. No entanto, Yon-Woo não vacilou. O calor não foi suficiente para influenciá-lo. Está tão quente aqui, realmente. Em vez disso, Chirp, que estava em seu ombro, bateu as asas de alegria. Depois de ganhar o título de sucessor da besta lendária, ele possuía resistência e imunidade para nem piscar nos ambientes mais sombrios. Claro, os mercenários se sentiram injustiçados. Porque pensaram que poderiam simplesmente se juntar a Yon-Woo depois que ele terminasse tudo no 16º andar. Só porque Yon-Woo não tinha motivo para deixá-los em paz. A partir do 12º andar,
Os ambientes pioram e as provações são principalmente para superá-los. E isso pode ser óbvio, mas existem raras peças escondidas que não podem ser encontradas em nenhum outro andar. Uma delas era a Joia do Fogo. Além disso, o diário mencionou outros itens raros como a Joia do Fogo. Foi necessário um tempo considerável para pesquisar todos os locais. No entanto, havia muitos trabalhadores a bordo agora. Se ele pretendia realizar algo grande, ele poderia muito bem pegar tudo o que pudesse. Com a ajuda do dragão vermelho. Yon-Woo sorriu para os mercenários que olhavam para ele estupidamente. Os mercenários tremeram, embora não soubessem por quê.